Tudo bom, pessoal? Vamos falar de geometria analítica espacial. Vamos falar de superfícies quadráticas, a elipsoide. E vamos usar o GeoGebra. Bom, todas as superfícies quadráticas, elas vêm dessa equação que está aqui. É uma equação geral do segundo grau em 3 variáveis. Né? Tem a x ao quadrado, mais by ao quadrado, mais cz ao quadrado. E aí as outras combinações com as variáveis x, y. Ela é igual a zero, ok? E temos que ter pelo menos uma das constantes A, B, C, D, E, F, ou F, né? Diferentes de zero. Então, uma superfície cuja equação é descrita acima é a chamada superfície quadrática. A interseção dessa superfície com um dos planos, ou por planos paralelos a eles, é uma cônica. Não vamos falar muito sobre isso nessa aula. Vamos falar do elipsoide. E, em casos particulares, a interseção pode ser uma reta, duas retas, um ponto ou um conjunto vazio. Esses casos constituem as cônicas degeneradas. Bom, nós vamos trabalhar descrevendo aqui os tipos de superfícies quadráticas. Temos as cêntricas, né? E as não cêntricas. A diferença, né? Tá que as cêntricas você vai ter a componente D, né? E aí nós temos as não cêntricas que não possuem a componente D definida. As cêntricas que nós estamos falando, se A, B, C e D são não nulas, então podemos escrever a equação 2 na forma canônica. Nós vamos ter a forma canônica, é uma forma mais clássica. Temos aqui, ó, a forma canônica, você vai colocar as constantes, que são importantíssimas para definir a sua figura, no denominador e ao quadrado. Essa aqui é a forma canônica. A, B e C são números positivos e reais. E aí, quem vai diferenciar a figura, se é uma elipsoide, um hiperboloide, é os sinais que estão aqui descritos. Se eles forem todos negativos, então o lugar geométrico da equação é vazio. Olha aí, não tem uma figura bem definida. Logo, existem 3 possibilidades. Todos os sinais são positivos, 2 sinais são positivos e um negativo, ou um é positivo e 2 negativos. Nessa aula, nós vamos falar de todos os sinais são positivos, que é a nossa elipsoide. A elipsoide, de forma canônica, está aí descrita, né? X ao quadrado sobre A ao quadrado, Y ao quadrado sobre B ao quadrado, mais E ao quadrado sobre C ao quadrado, igual a 1. Então, uma das características é que a superfície é simétrica em relação a todos os eixos coordenados, a todos os planos coordenados e à origem. Então, a simetria da elipsoide é muito importante. Se 2 das constantes A, B e C são iguais, aí nós teremos um elipsoide de revolução. E, para detalhar mais, nós temos que as interseções com os eixos coordenados são, para OX é A, aí você vai ter um valor para a coordenada em X, né, a nossa abscissa. OY vai ter um valor para a ordenada, que está representado pela letra B, ou o OZ, que vai ser representado pela letra C na cota. Além disso, né, o elipsoide tem essa característica 3 aqui. Já falamos essas. São os traços. Os traços são importantes. Vamos ver essa figura aqui para mostrar o traço. O plano y igual a 0. Então, seria exatamente esse segundo caso aqui,
que é o traço, né, sobre os planos coordenados. Então, aqui y0. Então, você tem essa elipse aqui, ela tem essa característica desse traço, que no caso aqui, o A vai ser em relação ao eixo X, esse A aqui, ó, tá ligado aqui ao 2 raio de 2, e o C ligado ao 2. Bom, caminhando aqui, também temos as seções por planos paralelos aos planos coordenados. Eu trouxe um caso só, que é quando z igual a 1. Quando z igual a 1 aqui, nós temos o primeiro caso aqui, né? Z variando entre menos C e C. Lembrando que C está no denominador, na forma canônica da equação da elipse. Da elipsoide, melhor dizendo. Então, nesse caso, olha aí como é que temos. Esse plano paralelo aos planos coordenados. No caso aqui, o plano Z, ele está paralelo ao plano XOY. Então, ele está aqui apresentado nessa primeira equação. Poderíamos ter Y igual a K ou Z, ou X igual a K. Essa figura mostra o primeiro caso. Bom, resumo, né? Temos a forma canônica, como nós falamos há pouco, né? A e B são reais positivos e representam as medidas do semi-eixo do elipsoide. Então, nós estamos falando dos semi-eixos. Então, você tem que analisar que essas medidas são identificadas por A, B e C, forma números reais positivos. Então, aqui você tem x, valor de A. Lembrando que aqui é A ao quadrado. Se você tiver um 9 aqui, você tem que tirar a raiz para encontrar o valor de A. B, A ao quadrado, você tem aqui apenas o B e aqui o C. Então, elas representam as medidas dos semi-eixos da elipsoide. Então, um semi-eixo, outro semi-eixo, outro semi-eixo. Observamos ainda que os pontos A e 0, 0, B, 0 e 0, C são soluções dessa equação, chamada forma canônica da elipsoide. Nós já falamos, essa é a forma canônica da elipsoide que nós estamos utilizando bastante aqui nessa aula. Se duas das constantes A, B e C são iguais, temos um elipsoide de revolução. Você tem uma elipse que está girando em torno dos eixos. Então, você precisa ter duas dessas aí iguais. Então, aí nós temos exatamente isso aqui, ó. Esses elipsoides de revolução. Então, você tem aqui, ó, nessa primeira, você tem o semi-eixo em x e y com valores iguais. Olha aqui, valores iguais. Então, a assimetria. E já o valor em z é, inclusive aqui, tá representado no eixo z. É um valor menor um pouco, né? Observe. Já aqui você tem os valores iguais em B, então vamos estar em Y e Z. E esse último você tem X e Z. Então é assim que a gente tem as elipsoides de revolução. Para fechar essa parte, nós temos aqui uma elipsoide. Queremos achar a seção plana de S obtida pela interseção com plano, no caso, x igual a menos 2. Então, nós temos aqui a figura que retrata isso. Podemos fazer aqui algumas contas, né, para mostrar a vocês qual é essa figura. Então, no lugar do x, aqui vai colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado sobre 8, mais y ao quadrado sobre 4, mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1.
Lembrando que esse ponto aqui é o ponto menos 2x, melhor dizendo, y e z. Esse é o ponto que nós temos aqui, né? Menos 2, y e z. Desenvolvendo, né? Aqui temos 4 sobre 8, que é mais y2, y quadrado, né? Só traduzindo aqui. Aqui eu posso simplificar, vai ficar 1 sobre 2. Então, vai ficar y ao quadrado sobre 4, mais z ao quadrado sobre 4, 1 menos 1 meio. Então, nós podemos fazer o MMC de tudo, vai ser 4 menos 2. Então, y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 2. Essa aqui é exatamente esse círculo, né? É a equação de um círculo. A figura é um círculo e o raio aqui, né? A gente consegue ver que o raio aqui é raiz de 2, pela equação do círculo. Raiz de 2 é o nosso raio. Olhe na figura. E o centro aqui vai ser C igual a quem? Menos 2, né? 0 e 0. Então, essa aí seria a figura que a gente está procurando representar. Vamos mostrar essa figura no GeoGebra e finalizar a aula. Aqui temos as nossas referências. Então, no GeoGebra, nós já temos aqui a construção dessa figura. Então, nós vamos fazer o uso do espaço no R3. Está carregando aqui. Pronto. Já está tudo pronto aqui no GeoGebra. Mas, então, vamos começar de novo. Vamos usar aqui 3D. E vamos começar de novo. Então, fica x ao quadrado sobre 8. É a nossa elipsoide, né? Todos os sinais positivos. Falta agora y ao quadrado sobre 4 mais z ao quadrado sobre 4 igual. Pronto, ele já constrói o elipsoide que nós estávamos analisando. Então, vamos fechar aqui com a equação do círculo, né? Y ao quadrado, nós achamos z ao quadrado igual a 2. Pronto. Está aqui o círculo com a mesma cor. Então, vamos trocar essa cor aqui para ajudar na nossa análise. Vou botar um amarelo. Pronto, está aqui nosso círculo. E o ponto, né, que a gente estava analisando foi exatamente quem? Menos 2, 0, 0, né? Menos 2, 0, 0 e 1. Foi esse aqui o ponto que a gente analisou. Tá ele aqui. Não ficou muito claro em relação a isso, mas o ponto é x igual a menos 2, y igual a 0 e z igual a 1. Então, agora só falta fazer aqui um plano. Para fazer esse plano, eu vou fazer um vetor unitário. Vou botar um vetor unitário em x para fazer o plano. Então, vem aqui, plano, ponto e vetor. Então, fica melhor para a gente, ó, ponto e vetor. Então, vamos pegar o ponto P e o vetor V. V aqui, comando, deu uma distância aqui para pegar. Opa, o vetor está preso.
Vetor. Pronto. Então, assim, a gente consegue visualizar exatamente aquela circunferência, né? E aquele plano, o plano x igual a menos 2 em relação a x, tá vendo? Esse plano azul aqui. A circunferência, né? Tá aqui. Chamei de circunferência, mas é o círculo. E o ponto aqui, a gente só colocar 0, ó, vai para a origem. Também eu poderia usar esse ponto, já que esse ponto é o centro desse círculo. Eu usei outro ponto aqui, com menos 1 aqui, apenas para que esteja na borda da circunferência. Um pouco fora aqui, né? Então, na verdade, aqui a gente vai usar o centro, 0, e aí fizemos o plano. Então, qual é o raio aqui? Raiz de 2, né? Raiz de 2 é o raio desse plano, né? Ele vai interceptar a minha elipse, formando um círculo de raio raiz de 2 e centro em menos 2, 0 e 0. Era isso, pessoal, sobre a elipsoide. Até a próxima.